Bom dia a todos. Na aula de hoje a gente começa a estudar as equações de Maxwell utilizando a notação fasorial, ou seja, no regime harmônico temporal. E na aula passada eu tentei justificar o porquê de fazer essa análise no domínio da frequência. Em primeiro lugar, óbvio, senão ninguém faria desse jeito, é porque matematicamente é mais simples. Como vocês se lembram, e a gente vai revisar daqui a pouco, quando a gente utiliza fasores, a variação temporal ela fica implícita, ela não aparece explicitamente, e isso faz com que matematicamente seja menos complicado lidar com os problemas. E a outra justificativa é porque esse curso é voltado para o certificado de telecomunicações, e em comunicações é comum, muito comum, quase sempre a gente utiliza a multiplexação no domínio da frequência para operar os diversos serviços de comunicação, para minimizar as interferências entre esses serviços. Consequentemente, os dispositivos de comunicação, na prática, eles não operam para todas as frequências, eles operam apenas dentro de um certo canal, dentro de uma certa largura espectral. Consequentemente, uma análise no domínio do tempo ia acabar fazendo com que você analisasse sem necessidade aquele dispositivo para todas as frequências. Então, não apenas por ser mais simples, mas também por ser mais prático, nós vamos fazer a análise no domínio da frequência, utilizando fasores. E aí vocês não se esqueçam, perdão, a partir desse momento, os fasores não representarão mais, os fasores não são mais as grandezas físicas. Então, o fasor campo elétrico não é mais o campo elétrico. Ele é uma representação matemática que vai ajudar a gente a resolver o problema e, quando necessário, achar o tal campo elétrico. Só que a gente acaba falando campo elétrico, campo magnético, quando, na verdade, são os fasores. Então, a partir desse momento, mesmo quando eu esquecer de falar a palavra fasor, não se esqueçam que está por trás agora são fasores representando grandezas físicas. E os nossos fasores, eles têm tudo a ver eles estão totalmente interligados à transformada de Fourier. Então, a gente pode, utilizando os conceitos da transformada de Fourier, pensar no seguinte: uma função f, que varia no tempo, ela pode ser representada através da sua transformada de Fourier dessa maneira. Ou seja, o que está por trás disso? Você pode pensar que cada sinal pode ser dividido, desmembrado em diversos sinais harmônicos temporais, aonde, se essas frequências forem contínuas, você tem uma integral. E se elas forem discretas, um somatório. Então, a gente pode interpretar isso daqui como sendo uma representação em harmônicos, cada um na sua frequência, de uma certa grandeza que varia no tempo. Essa grandeza que varia no tempo pode ser e vai ser qualquer uma das componentes, ou do campo elétrico, ou do campo magnético. Aqui não vai ter fontes, mas se tivéssemos fontes de correntes, de cargas. E aí o que vamos fazer utilizando fasores é simplesmente analisar uma dessas frequências. Por exemplo, essa daqui, ó. Um desses termos, por uma certa frequência constante, ômega zero, essa componente ela vai ter uma amplitude, já que é uma grandeza complexa, ela tem uma amplitude, uma fase, e varia senoidalmente segundo aquela frequência ômega zero. Então, nós vamos imaginar que estamos analisando uma dessas frequências. Então, isso daqui seria a componente do campo elétrico por uma certa frequência ômega. Nós vamos ter a amplitude desse campo elétrico e a fase desse campo elétrico para aquela frequência ômega. Para não colocarmos muitos símbolos, ao invés de escrevermos a frequência constante como ômega zero,
E simplesmente vai chamar de ômega. Agora, infelizmente, esse campo elétrico continua variando com a posição. Esse vetor R aqui representa a posição onde ele é calculado. Então, as amplitudes e fases continuarão variando com a posição. Acontece que a gente não quer descrever o campo desta maneira, por um motivo muito simples. Vocês vão lembrar nas equações de Maxwell que alguns termos possuem a derivada temporal. Numa mesma equação, por exemplo, nas leis de Ampère e de Faraday, você tem lá termos com derivada temporal e termos sem a derivada temporal. De maneira que, se você utilizar essa função cosseno para fazer a representação dessa componente harmônica, nos termos onde aparece o cosseno vai virar seno. E aí, nas equações de Maxwell, você vai ter termos com seno e termos com cosseno. No final, fica mais difícil retirar a variação senoidal, a variação temporal das equações. Por esse motivo, ao invés de usar senos e cossenos, a gente prefere usar a exponencial complexa. Eu posso reescrever cosseno como sendo a parte real dessa exponencial complexa aqui, ó. Já que E elevado a J alfa é cosseno de alfa mais J seno de alfa. Então, ao invés de escrever cosseno, a gente escreve real dessa exponencial. Qual é a vantagem de escrever desse jeito? É porque toda vez que tiver uma derivada em relação ao tempo, uma derivada temporal, repara, a derivada temporal dessa exponencial vai ser J ômega vezes a exponencial de novo. Então, a exponencial E elevado a J ômega t vai aparecer em todos os termos com e sem derivada temporal. E aí é fácil cortar. É por isso que nós utilizamos a exponencial complexa. E aí, combinando esses fatores, por exemplo, como essa amplitude é real, eu posso passar para dentro desse operador real. Foi o que eu fiz aqui, ó. E eu desmembrei essa exponencial em duas. Uma que contém a fase daquela componente espectral e outra que contém a variação temporal E elevado a J ômega t. Repara que nesses três termos que aparecem aqui, ó, apenas o último varia com o tempo. Os demais não variam com o tempo, variam com a posição, mas não variam com o tempo. E aí a gente vai definir essa grandeza aqui, ó, cuja amplitude é zero e a fase é φ0, como o fasor correspondente. Ele depende da frequência, cada frequência vai ter a sua amplitude e a sua fase, e depende da posição onde está sendo observado. E aí a gente simplesmente repete o mesmo procedimento para todas as componentes do vetor. Isso aqui, por exemplo, poderia ser só a componente x do vetor campo elétrico. Se a gente repetir isso para componente x, para componente y, para componente z, a gente basta colocar uma setinha em cima do nosso fasor. Então, este é, com letra de imprensa maiúscula, com esse vetorzinho em cima, quer dizer o seguinte: a componente x desse vetor é o fasor que representa a componente x desta grandeza harmônica. A componente y deste vetor é o fasor que representa a componente y deste vetor, dessa componente harmônica do campo elétrico. E, finalmente, a componente z deste vetor é o fasor que representa a componente z desse campo elétrico. Ou seja, a definição é rigorosamente a mesma que vocês já utilizaram em circuitos, só que lá as grandezas eram escalares, tensão, corrente. Aqui as grandezas, quase todas, né, são vetoriais, como, por exemplo, o campo elétrico e o campo magnético. Alguma pergunta?
Então, observe que daqui para frente, isso aqui não é mais o campo elétrico. Isso aqui vai ser o fasor que representa o campo elétrico naquela frequência ômega. Varia com a posição, mas não varia com o tempo. A variação temporal está aqui, ó. Uma vez obtido o fasor, através das soluções do problema, se você precisar voltar para o domínio do tempo, a conta é simples. Basta multiplicar aquele fasor por E elevado a J ômega T, todas as suas três componentes, por E elevado a J ômega T, e tirar a parte real de cada uma delas. Toda vez que você tiver um escalar multiplicando um vetor, como é o caso aqui, ó, significa que aquele produto é aplicado nas três componentes do vetor. Duas vezes o campo elétrico é dobrar todas as três componentes do campo elétrico. A componente X, a componente Y e a componente Z. Então, essa multiplicação em todas as componentes vetoriais desse fasor. E essa operação de tirar a parte, de ficar apenas com a parte real, também é aplicada nas três componentes do vetor. E aí a gente vai estender essa definição para todas as grandezas que aparecem nas equações de Maxwell, grandezas que variem com o tempo. No caso, além do campo elétrico, o campo magnético, as fontes de corrente, J, e as cargas, Rho. E aí, a vantagem dessa notação fasorial, ela aparece quando a gente começa a fazer as substituições dentro das equações de Maxwell. Então, eu estou começando aqui, ó. Perdão, desculpa. Antes disso, vamos lembrar que antes de substituirmos essa definição fasorial nas equações de Maxwell, vamos lembrar que em alguns termos das equações de Maxwell aparece a variação, a derivada parcial daquela grandeza em relação ao tempo. Então, olha só a vantagem de você representar o campo elétrico através dessa notação fasorial. Quando a gente tirar a derivada, o fasor não depende, não varia com o tempo. Só a parcela é elevada a J ômega T. Então, antes de tirar a parte real, vamos derivar tudo. Vamos derivar tudo, inclusive a parte imaginária. Ou seja, a gente passa o operador aqui para dentro. No final, quando você for tirar a parte real, vai dar o mesmo resultado de ter tirado antes a parte real e derivado ela. Quando a gente passa esse operador para dentro, a gente só está perdendo tempo. A gente está derivando as duas partes, a real e a imaginária. Mas não invalida o resultado final. Quando a gente passa o operador derivada para dentro, ele não vai operar em cima do fasor, porque ele não varia com o tempo. Ele só vai operar em cima dessa exponencial complexa. Consequentemente, a derivada disso é J ômega vezes a exponencial de novo. E aí, ó, essa exponencial, junto com o fasor, vai aparecer em todos os termos das equações de Maxwell, com ou sem a derivada temporal. E aí a gente vai poder cortar esse termo dos dois lados. Aonde aparece derivada, vai ficar um J ômega. E a exponencial vai ser cortada. Então, e a partir desse momento, a variação temporal não é mais levada em consideração explicitamente, ela está implícita. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que isso facilita o tratamento matemático. A desvantagem é que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece que existe uma variação temporal, mas como a gente acaba se acostumando a trabalhar o tempo todo com fasores, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece que existe uma variação temporal, mas ela é implícita. Para recuperar essa informação, no final, você pega o seu fasor, multiplica por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Em alguns casos, nós vamos fazer isso daqui. Por exemplo, quando formos estudar polarização, para ver como o campo varia no tempo segundo a sua polarização. Então, às vezes, vamos ser obrigados a parar um pouco
e ver como aquele campo se comporta no domínio do tempo, para ilustrar melhor o que está acontecendo. Mas na esmagadora maioria dos casos, os problemas vão ser resolvidos o tempo todo no domínio da frequência, utilizando a notação fasorial. Alguma pergunta? Então, prosseguindo, agora a gente vai fazer a substituição dessa representação fasorial nas equações de Maxwell. Vocês já viram isso antes, vamos revisar. Então, começamos aqui com a lei de Faraday, no domínio do tempo, ainda, rotacional do campo elétrico, é igual, aqui eu estou usando B ao invés de μ vezes H, depois a gente passa para μ vezes H. É igual a menos a derivada parcial do fluxo magnético em relação ao tempo. E aí, já tirando fora a parte real dos dois lados da equação, eu já fiz a substituição aqui, ó, do E pela representação fasorial correspondente. Isso que eu fiz aqui é bobagem. Na verdade, eu não precisava ter feito tudo isso, né? Mas como aqui temos o rotacional de um vetor multiplicando ou sendo multiplicado por um escalar, se a gente pegar o apêndice do livro de eletromagnetismo ou de cálculo, a gente vai ver que isso é igual ao escalar vezes o rotacional do vetor menos o produto vetorial entre o vetor e o gradiente do escalar. Só que aqui é bobagem. Esse termo E elevado a J ômega T, como ele não varia com a posição, ele é uma constante para essa derivada. Era só passar ele para fora, que foi o que aconteceu no final. Foi muito preciosismo da minha parte. Era só chegar e falar assim, ó, põe esse termo para fora, porque ele não varia com a posição. Então, a derivada dele em relação a x, y, z é nula. Então, na notação fasorial, esse rotacional do campo elétrico é reescrito dessa maneira. E a derivada do fluxo magnético vai dar aquilo que a gente viu antes. A gente vai trocar o operador derivada por J vezes ômega. O sinal de menos vem daqui, ó. E aí a gente olha essa equação, essa igualdade, e nos dois lados da equação aparece E elevado a J ômega T, a gente pode cortar isso fora. E aí a lei de Faraday, na notação fasorial, é reescrita dessa maneira. Repara que a variação temporal sumiu, fica apenas a variação com a posição. Ou seja, infelizmente, essas derivadas vão ter que ser levadas em consideração da maneira apropriada. E o ômega, por enquanto, eu estou deixando essa notação para deixar claro até o momento que esse fasor ele varia com a frequência e com a posição. Mas daqui a um pouquinho isso vai ser abandonado. Eu vou deixar o E, o B, todos os fasores sem essa indicação de variação. Ela vai ficar implícita na notação que eu adoto aqui nas notas de aula, que geralmente é a notação que aparece na maioria dos livros. E depois é só você agora repetir o mesmo procedimento para as demais leis de Maxwell, as equações de Maxwell. Está aqui a lei de Ampère generalizada. Nós vamos repetir o procedimento tanto para o campo magnético, como para a densidade de corrente elétrica e para o deslocamento elétrico. Para o rotacional do campo magnético, a exponencial passa para fora, porque ela não varia com a posição. Essa letra J maiúscula agora representa o fasor que representa a densidade de corrente elétrica, e esse D maiúsculo, o fasor que representa o deslocamento elétrico. Observe que nos três termos aparece o E elevado a J ômega T, podemos cortá-lo dos dois lados da equação, e a lei de Ampère vai ser escrita desse jeito na notação fasorial. Não se esqueça que esse J minúsculo é o raiz de menos 1, tá? Não confundir esse J minúsculo com densidade de corrente.
Os físicos geralmente usam a letra I para representar a raiz de -1. Os engenheiros geralmente utilizam a letra J para representar essa raiz de -1. Nas leis de Gauss, o procedimento é o mesmo. A diferença maior é que, ao invés de um rotacional, aparece um divergente. Mas, novamente, a exponencial complexa é passada para fora porque não varia com a posição. E aí você... Como eu não achei uma letra... Engraçado, eu acho que eu estava usando... Enfim, eu vou continuar usando o Rho mesmo para o fasor. Acho que eu estava usando o Q antes, mas enfim. Depois eu tenho que dar uma olhada. Como eu não achei letras diferentes para Rho, então eu estou usando o mesmo símbolo para o fasor que representa a carga. Tá? Então, apesar do símbolo ser o mesmo, é uma péssima notação, mas aqui é a carga, a densidade de carga propriamente dita. Aqui agora, a partir desse momento, é o fasor que representa essa densidade de carga. O problema é que eu não achei letras apropriadas. Talvez eu devesse, eu vou depois dar uma olhada nisso, no domínio do tempo, trocar esse Q por trocar o Rho por um Q, só para ficar diferente, tá? Peço desculpas, mas a partir desse momento, ó, esse símbolo Rho índice E representa a densidade de carga elétrica, o fasor que representa a densidade de carga elétrica. E como antes, a exponencial E elevada a J ômega T aparece dos dois lados, cortando, fica desse jeito aí. E, finalmente, a lei de Gauss magnética. Então, não se esqueça, essas grandezas são fasores. Consequentemente, agora, as componentes, né, desses vetores fasoriais são grandezas complexas, tem parte real, parte imaginária, é o preço que a gente paga para poder sumir com a variação temporal das equações. Agora vamos ter que lidar com grandezas complexas, com números complexos. E representam aquelas grandezas, as componentes harmônicas desses campos, no caso, por uma certa frequência ômega. Perdão. Alguma pergunta até o momento? Uma vez entendido como fazer a representação fasorial, vamos capitular aqui, fazer um resumo das equações de Maxwell e das equações relativas, né, mais importantes até o momento. Então, na notação fasorial, e a partir desse momento eu vou omitir tanto o vetor R como o ômega para as equações ficarem mais enxutas. Essas são as nossas equações de Maxwell, ainda utilizando o fluxo magnético B e o deslocamento elétrico D. Agora, todas essas grandezas são os fasores correspondentes ao campo elétrico, ao campo magnético, à corrente, à carga, etc. Nós tínhamos visto também a conservação de carga. Então, a equação da conservação de carga na notação fasorial, ou você pega a equação no domínio do tempo e faz o que foi feito, ou você deriva de novo, se você quiser, a partir das equações de Maxwell na notação fasorial. Foi o que foi feito aqui, ó. A gente vê na lei de Ampère, tiramos o divergente dos dois lados da equação. Você sabe que o divergente de um rotacional é identicamente nulo, isso vale no domínio do tempo e vale no domínio da frequência também. E, finalmente, trocando o divergente de D pelo fasor que representa a densidade de carga elétrica, a gente reescreve a equação desta forma. Ou seja, aquela variação temporal que aparece sobre a carga, na notação fasorial vira J ômega. J vezes ômega. Essa equação ela é importante, mas ela não é uma quinta equação de Maxwell. Essa informação já está implícita nas equações de Maxwell.
O nosso interesse é por meios simples ou meios dispersivos, como, por exemplo, meios condutivos, desde que lineares, homogêneos e isotrópicos. Então, quando a gente lidar com esses meios, por exemplo, meios simples ou condutivos, como já foi visto antes, o deslocamento elétrico é dado pela permissividade do meio vezes o campo elétrico. Isso vai continuar mesmo quando você passar a utilizar a notação fasorial. Essa permissividade é a mesma que aparecia antes no domínio do tempo. Idem para a relação entre o fluxo magnético e o campo magnético. A permeabilidade é aquela que já aparecia antes no domínio do tempo para o meio simples. Ela não é afetada por essa transformação de tempo para frequência. Caso o meio seja condutivo, então você vai ter uma corrente de condução, que é igual a sigma vezes, aqui no caso, o fasor, que representa o campo elétrico. Essa condutividade é a mesma que aparecia no domínio do tempo. Se o meio for simples, essa condutividade é nula. E aí a gente faz as substituições que eu acho que vem aqui embaixo. Agora já temos aqui o μ vezes H no lugar do B e o epsilon vezes E no lugar do D. E como meios condutivos são muito importantes em sistemas e dispositivos de comunicação, a gente vai fazer questão de separar, de deixar em evidência a corrente de condução correspondente. Este termo aqui, ó. E a corrente que sobra, a gente define como correntes fonte. O que são as correntes fontes? São todas as correntes elétricas, exceto as de condução, que já foram separadas e isoladas aqui, ó. E os fasores também são utilizados, como foi antes, também para as correntes fontes, do mesmo jeito. E no caso da lei de Gauss, a permissividade não varia com a posição, eu passo ela para o denominador no lado direito da equação. Então essas são as equações de Maxwell que nós vamos utilizar aqui no curso para resolver os problemas usando a notação fasorial, no domínio da frequência. Alguma pergunta? Então, prosseguindo, uma das grandes vantagens de utilizarmos essa notação fasorial vai aparecer agora, que além do meio condutivo dispersivo, nós também vamos conseguir lidar com meios dielétricos dispersivos, que não são simples. O meio simples é aquele que não é dispersivo. É o dielétrico ideal, por exemplo. O vácuo. São meios simples. O meio condutivo possui corrente de condução e, consequentemente, como ele é dispersivo, deixa de ser simples. E aqui no curso temos interesse em outro meio, que é o meio dielétrico. Como qualquer meio dielétrico, possui perdas. Vocês sabem que o cabo coaxial é muito utilizado em sistemas de comunicação, TV a cabo, por exemplo. Em algum momento, mesmo hoje em dia, aos poucos, esse cabo está sendo substituído por fibra ótica, mesmo assim o cabo coaxial ainda continua sendo utilizado, par trançado, em redes locais de computadores. E esses cabos, essas linhas de transmissão, elas têm que ter o dielétrico presente para isolar um condutor do outro. E esse dielétrico, em frequências mais altas, acaba impedindo o funcionamento correto dessa estrutura. Quando você tem frequências muito altas, o dielétrico passa a ter perdas consideráveis. O dielétrico acaba limitando a faixa de operação desses cabos, dessas linhas de transmissão. Isso mostra que temos que considerar as perdas no dielétrico na prática. A gente não pode assumir dielétrico ideal. Só que a gente viu na semana passada que o tratamento do dielétrico dissipativo, com perdas de polarização,
é matematicamente muito complicado no domínio do tempo, mesmo considerando o meio linear, porque aparece uma integral de convolução. Se não me engano, é a próxima transparência. Ah, não, perdão. Mas agora também, ó, eu vou pular esse exercício que eu comecei a falar, depois eu volto nele, pessoal. Vocês me desculpem, mas senão eu vou perder o raciocínio aqui, ó. A gente viu na semana passada que essas perdas de polarização, ainda assumindo o meio linear, ela é dada por essa integral de convolução. No domínio do tempo, levar em consideração essas perdas acaba se tornando as equações de Maxwell muito mais complicadas. Mas na notação fasorial, não. Porque vocês sabem que quando você aplica a transformada de Fourier e passa essa equação para o domínio da frequência, convolução no domínio do tempo vira um produto entre as transformadas, entre as respectivas transformadas. Então, encurtando aqui a conversa, se o meio for linear, independente dele ser dispersivo ou não, a relação no domínio da frequência é reescrita desta forma. Onde agora essa função aqui, ó, é a transformada de Fourier dessa susceptibilidade elétrica, seja lá o que isso for. E aí a gente vai pegar, como essa relação aqui é linear, a gente vai passar o fasor campo elétrico em evidência, e essa coisa enorme que aparece aqui, a gente substitui por isso, ó. Onde agora isso não é a permissividade do meio. A permissividade do meio está a estrutura do meio está implícita aí. Mas, como é a mesma relação que teríamos se o meio fosse simples, a gente vai chamar isso aqui de permissividade complexa daquele meio dielétrico dispersivo. Isso daqui tem parte real e parte imaginária. Esse termo daqui, ó, essa permissividade complexa, tem amplitude e fase. O que representa a fase dessa permissividade complexa, fisicamente falando? É uma pergunta. Alô? Tem alguém aí? Tem sim. Oi, tá muito baixo. Fala mais perto do microfone, por favor. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu peguei o fone agora. O que representa a fase dessa permissividade complexa? Pois é, eu estou pensando, pessoal. Eu só estava te respondendo para dizer que eu estava aqui sim. Vocês sabem, a gente já falou isso na semana passada. O que acontece quando você tem perdas? O que acontece com aquelas moléculas quando você tem inércia na estrutura? Elas não se alinham ao campo elétrico aplicado instantaneamente. Então, o que acaba acontecendo? Há um atraso entre o campo elétrico aplicado e o fluxo elétrico total. Então, este defasamento entre o campo elétrico e o deslocamento elétrico aparece aqui, ó, nessa grandeza complexa, que a gente vai chamar de permissividade complexa. E como o fluxo elétrico, né, ou deslocamento elétrico, ele está atrasado, a fase dessa permissividade complexa é negativa. Ou seja, a parte imaginária dessa permissividade complexa é negativa, representando o atraso que você tem do deslocamento elétrico em relação ao campo elétrico aplicado. Então, essa dispersão no domínio da frequência vai ser levada em consideração de uma maneira muito simples. Vai ser apenas você dizer, ó, minha permissividade é complexa. Se o meio for simples, a permissividade é a própria permissividade do meio, uma grandeza real. A parte imaginária é nula. Mas se houver perdas, a permissividade vai ter uma parte imaginária negativa. E a gente vai chamar isso de permissividade complexa. Para nós, isso não é problema,
Porque nós já estamos tendo que lidar com outras grandezas complexas na equação, os fasores. Então, um termo a mais ou a menos complexo não vai tornar as coisas mais complicadas. E isso vai fazer, daqui a pouco, com que a gente chegue num conjunto de equações que vale para as 3 situações que buscamos no curso. 3 meios são meios importantes em comunicações. O meio ideal, meio simples, o meio dielétrico dispersivo e o meio condutivo, que também é dispersivo. Nós vamos poder tratar esses meios da mesma maneira. Em outras palavras, nós vamos poder tratar meios dispersivos como se fossem ideais. A gente vai resolver problemas em meios dispersivos como se estivéssemos resolvendo os problemas em meios simples, apenas tomando cuidado de fazer esse epsilon complexo. Na hora que começarmos a manipular as equações, a gente vai ter que levar em consideração que o epsilon é complexo desde o início, porque senão no final a equação só serve para meios simples. Mas se desde o início você assumir que o epsilon é complexo e for tomando o cuidado necessário, por exemplo, quando aparecer o conjugado complexo, tem que colocar o asterisco nesse epsilon também. Módulo, tem que pôr um módulo nele também. Levando em conta, tomando esses cuidados, no final nós vamos ter um conjunto de equações que vale para qualquer um desses meios. A gente não vai precisar desenvolver equação para meio ideal, equação para meio condutivo, equação para dielétrico dispersivo. As mesmas equações vão valer para todos esses meios. Isso facilita extraordinariamente a análise. Então, outra vantagem que temos ao fazer essa análise no domínio da frequência é que os dielétricos dispersivos também vão poder ser levados em consideração sem grandes dificuldades, o que não seria trivial no domínio do tempo. Mas vai ser extraordinariamente simples no domínio da frequência. Alguma pergunta? Então, antes de concluir essa transparência, eu vou voltar atrás, que ficou um exercício do livro-texto por fazer. É um exercício bem simplesinho, é resolver um probleminha bobo, uma parte dele no domínio do tempo e outra parte utilizando a notação fasorial. Então, nós estamos aqui com o problema 7.25a do livro do Cheng. Então, ele está dando para a gente, no enunciado, um certo campo elétrico. Vocês não viram ainda isso, acredito eu que a maioria não viu, mas isso aí é o campo elétrico de um modo de um guia retangular. Mas nessa altura do campeonato, ninguém é obrigado a saber isso. Ele está dizendo que isso daí é a solução, né, para o campo elétrico um certo problema. E aí nós temos que acreditar que isso daí satisfaz as equações de Maxwell, porque senão no final você vai tentar resolver o problema e vai dar tudo errado. Então, acreditando que isto aqui realmente é um campo maxwelliano, o enunciado pede para você achar o campo magnético correspondente, e aqui dentro aparece esse termo, beta. Ele quer que você também ache o valor desse termo beta que aparece aqui. Então, observe que esse campo elétrico ele é harmônico no tempo, onde ômega é 6π vezes 10 a 9. 6π vezes 10 a 9 equivale a que frequência em Hertz? Pergunta. Para ver se vocês estão acordados. 3 vezes 10 a 9. Isso. O famoso 3 GHz. Isso é uma onda na frequência de 3 GHz. E reparem que ela varia, esse campo, né? Essa representação matemática varia com X, varia com Z, ou seja, varia com a posição, e só tem uma componente vetorial, só tem componente na direção Y. Então, esse Y chapéu
é a notação que eu adoto para representar a direção unitária. É a coordenada com um chapeuzinho em cima. O livro-texto adota, eu não me lembro de cabeça qual é a notação, mas não é essa a notação que o livro-texto adota. Tá? Então, o nosso vetor só tem uma componente vetorial na direção y. E o enunciado pede o campo magnético e o valor dessa constante beta. Nós vamos resolver esse problema no domínio do tempo, porque o problema é tão simples que dá para resolver direto no domínio do tempo, e depois utilizando fasores. Se não tiver nenhuma pergunta, então eu vou prosseguir aqui, ó. Assumindo que o campo é maxwelliano, vamos achar o campo magnético direto, usando as equações de Max no domínio do tempo. E aí eu vou utilizar a lei de Faraday, assumindo, embora o enunciado não seja claro, mas, entre outras coisas, você tem que assumir que esse meio não tem fontes, que o J, a densidade de corrente, J é igual a zero. Então, a gente vai aplicar a lei de... Perdão, só um pouquinho aqui. A lei de Faraday para resolver esse problema. A lei de Faraday é rotacional de E é igual... Aliás, tem um erro aqui nessa equação, né? Eu esqueci de pôr o vetor aqui, ó. Não existe rotacional de um escalar. Tem que ser o rotacional de um vetor. Então, faltou um vetor aqui, ó. Tem um erro aqui. Então, temos lá na lei de Faraday, rotacional do vetor campo elétrico é igual a menos a derivada parcial em relação ao tempo do fluxo magnético. A gente vai usar essa equação porque nós temos o campo elétrico denunciado. Então, tirar a derivada dele em relação ao espaço é fácil, porque temos a expressão desse campo elétrico. E ele só tem componente na direção y. Então, a fórmula do rotacional vai ficar simples. Se vocês olharem lá no apêndice do livro, pegar a expressão do rotacional de um vetor em coordenadas cartesianas, como só tem a componente y, só ficam esses dois termos. O termo que depende da derivada da componente y em relação a z, e o termo que é a derivada da componente y em relação a x. Esse daqui, ó, com sinal negativo, vai entrar na componente x do nosso vetor campo magnético, enquanto que essa outra derivada vai entrar na componente z do vetor campo magnético. Como é tudo senoide, essas derivadas são fáceis de serem avaliadas. Estão aqui as derivadas. Eu não vou perder muito tempo com essas contas, porque derivada de seno e cosseno é muito fácil. Não deixe de repetir o exercício em casa. Não deixe de repetir, tá? Não deixa isso daqui acumular para a véspera da prova. Em casa, com cuidado, vocês vão verificar que essas derivadas te dão isso daqui no final. Aqui está a componente x do vetor, e aqui está a componente z do vetor. E elas vão estar defasadas, porque aqui é seno e aqui é cosseno. Já há um defasamento entre elas de 90 graus. E aí, vamos concluir a lei de Faraday. Isso é igual para um meio simples a menos μ, que multiplica a derivada do h em relação ao tempo. Como a variação é senoidal, inclusive para o tempo, essa integral, a integral necessária para você obter o campo magnético, é muito simples. Você vai integrar no tempo, nesta componente x, seno de ômega t, o resto é constante para o tempo, e aqui esse cosseno de ômega t para a componente z. Essas integrais são simples de serem feitas, e no final nós chegamos nessa expressão para o campo magnético, em função da constante beta, que ainda não foi determinada.
Alguma pergunta? Vamos agora, sem necessidade, mas como exercício, vamos repetir o cálculo desse campo magnético, só que agora usando os fasores. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o fasor desse campo elétrico, o fasor correspondente desse campo elétrico. Repara, esta é a amplitude, cosseno de ômega t, e este termo é menos beta vezes z, é a fase desse fasor. Então, começando com a determinação do fasor campo elétrico, chegamos nessa expressão, amplitude, e a fase no nosso caso, é elevada a menos j beta vezes z. E da mesma forma como o campo elétrico, esse fasor só tem componente na direção y. E a variação temporal agora ela é implícita. Mas sabemos que a frequência é 6π, a frequência angular é 6π vezes 10 a 9 radianos por segundo. A equação a ser usada é a mesma lei de Faraday, só que na notação fasorial. Aqui eu não esqueci de colocar o vetorzinho. Ó. Então, repara, a variação temporal ela está implícita, mas a manipulação da variação espacial continua tão difícil, tão fácil como era antes. Nesse problema é fácil porque é tudo senoidal. Então, esse rotacional, infelizmente, a notação fasorial não vai evitar. Basicamente, você tem que fazer as mesmas contas que você fez antes. A diferença é que o cosseno ou seno de ômega t não aparece mais aqui. Ó. Como esse campo elétrico só tem componente y, ficaram apenas dois termos. Aquele da derivada da componente y em relação a z e o da derivada da componente y em relação a x. E aqui está o fasor correspondente. A exponencial com a fase menos j beta z eu já coloquei em evidência, porque ele aparece junto com a amplitude 0,1, aparece nos dois termos. Então, eu coloquei em evidência aqui para fora. Então, repara, o fasor é um vetor. Isso aqui representa o fasor da componente x do vetor, e isso aqui representa o fasor da componente z do vetor. E aquele defasamento de 90 graus que eu mencionei anteriormente, aqui ele, ó. Está nesse J aqui. Lembra que J é um número complexo com amplitude 1 e fase 90 graus. Está aqui o defasamento, ó. E aí, concluindo, isso é igual a menos J ômega mi vezes H. Então, repara, aqui não vai precisar fazer integral nenhuma. O H já vai sair, o fasor, que representa o campo magnético, já sai imediatamente. Tudo que eu fiz foi passar esse menos J para o outro lado com o sinal trocado. J vezes J dá menos 1. E o J apareceu aqui, ó. Então, repara, as contas são muito simples. Se vocês tiverem problema, não é com a física, é com a matemática. Lidar com o número complexo. Mas eu acho que isso todos vocês já sabem, né? Até por causa das disciplinas que vocês já fizeram antes. E aí agora é só multiplicar por E elevado a J ômega T e tirar a parte real. Você tem a grandeza no domínio do tempo. Esse J que aparece aqui, ó, ele te dá uma fase de 90 graus dentro do argumento. Aí a gente trocou esse cosseno por menos seno. E vocês vão ver que isso aqui é exatamente a expressão da transparência anterior. Então, neste caso, é melhor usar a notação fasorial ou resolver direto no domínio do tempo?
Não sei. As duas formas são tão fáceis quanto. Porque o problema aqui foi simples. Então, aqui, tanto faz se você vai resolver direto no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Agora, problemas mais complicados, muito provavelmente vai ser muito mais fácil resolvê-lo no domínio da frequência. Mas esse daqui, como envolvia seno e cosseno, as derivadas de integrais não são tão, ou pelo menos não deveriam ser tão complicadas assim para vocês. Antes de concluir esse exercício, alguma pergunta? Então, não deixem de repetir esse exercício depois, tá? Apesar da variação espacial, etc., fazor é tão simples quanto aquilo que vocês viram em circuitos. A única coisa chata, e realmente é chato, não tem jeito, são essas derivadas. Mas vocês não vão ter que... Na prova, por exemplo, não vou cobrar derivadas complicadas, né? As derivadas já vão estar nas notas de aula, você só tem que resolver os exercícios. Mas não adianta resolver exercício se você não entende de onde as equações vêm. Então, essas derivadas para vocês, elas não podem ser esses rotacionais divergentes, isso não pode ser um empecilho para vocês. Então, façam esses exercícios, nem que seja só uma vez, para você entender como obter as grandezas. O que está faltando para concluirmos o exercício? Determinar essa constante beta. E o truque aqui é o seguinte, nós temos o campo elétrico e agora o campo magnético. A gente obteve o campo magnético substituindo o campo elétrico na lei de Faraday. O que a gente vai fazer agora é, vamos pegar a lei de Ampère e substituir o campo magnético na lei de Ampère, porque ele agora é conhecido. E isso vai ser igualado ao campo elétrico, que foi dado no enunciado. Ao compararmos os dois resultados, nós vamos ter uma expressão para o beta, e assim a gente consegue obter o valor do beta. Então, nessa última parte do exercício, a gente vai pegar o campo magnético e substituí-lo na lei de Ampère. Só que agora eu vou resolver o problema só na notação fasorial, não vou ficar resolvendo os dois, porque não há necessidade. Observe que o beta aparece aqui, ó, no fasor campo magnético. E as expressões fasoriais, ó, são muito menores, são muito mais enxutas do que as expressões no domínio do tempo. Então, provavelmente, essa última etapa do trabalho, do exercício, vai ser mais simples se a gente usar os fasores, ó, porque as equações são menores. Nós vamos jogar esse fasor na lei de Ampère e obter o campo elétrico. O beta vai vir junto. Como o fasor campo elétrico foi dado do enunciado, a comparação das duas expressões vai nos dar o valor do beta. Então, assumindo o meio sem fontes, está aqui, ó, o nosso fasor campo magnético, que já foi obtido da transparência anterior. Aqui não tem novidade nenhuma. A novidade agora vai ser substituí-lo na lei de Ampère. E aí o negócio já complicou um pouquinho mais, ó. São 4 termos, porque temos uma componente x e uma componente z. Ambas variando com x e com z. Então nós temos todas essas derivadas aqui, ó. Acontece que o nosso fasor não depende de y, então isso aqui dá 0. Não depende de y, dá 0. Então, no fundo, só vamos ter isso daqui para calcular. E ainda bem, né? Porque a gente sabe que o campo elétrico só tem componente y. Então, no final, deu certo. Se não tivesse dado certo, é porque o enunciado está errado, o campo fornecido não é maxwelliano. Mas como o autor não errou, no final deu tudo certo, ó. O campo elétrico só vai ter componente y. E essas derivadas não são complicadas, porque é tudo exponencial, complexo, seno e cosseno. Essas derivadas saem muito fácil. E o resultado é isso.
E aqui o beta aparecendo. Vamos concluir. Perdão, antes de concluir, eu coloquei esse seno de 10πx em evidência para fora, e aqui temos uma expressão mais simplesinha, onde aparece o beta. Agora sim, concluindo, né? O lado direito da lei de Ampère, o fasor campo elétrico é conhecido, deu tudo na direção y, como tinha que ser, e o valor do beta agora é só igualar isso daqui a isso daqui. E com isso você acha o beta. Só tem um problema, o autor, além de não deixar claro que o meio é sem fontes, ele também não disse que meio é esse. Mas como a resposta aparece no livro, então por inspeção, é porque neste problema o autor assumiu o vácuo como sendo o meio. Ou seja, ou o ar, como você preferir. Então, substituindo a permeabilidade pelo valor da permeabilidade no vácuo, μ0, e a permissividade do vácuo, você chega na resposta que aparece no livro, 54,4 radianos por metro. Professor, posso usar Oi, essa pergunta? por favor. O que é? Eu não entendi uma coisa. Porque antes a gente estava fazendo o rotacional do campo elétrico, né? A gente estava na lei de Faraday, e aí a gente fez as transformações e ok. Aí depois, para achar o beta, você utilizou a lei de Ampère. Não entendi por quê. Porque é tentativa e erro. Nós utilizamos a lei de Faraday para achar o campo magnético, beleza? Ok, Achamos o campo magnético, mas o beta continuou lá. Tá. Nós tínhamos três chances, ou utilizar a lei de Gauss, ou utilizar a lei de Gauss magnética, ou utilizar a lei de Ampère. Foi isso que a gente fez. Como nós tínhamos o campo elétrico do enunciado, e ao resolver o problema, a primeira parte do problema, nós tínhamos também o campo magnético em função do beta, a ideia mais natural é agora vamos trocar na outra lei, que foi uma lei, a lei de Ampère ainda não tinha sido utilizada até então, porque ela tem uma outra... A lei de Ampère tem informação que não tem na lei de Faraday. Então foi uma tentativa. A gente substituiu o fasor campo magnético na lei de Ampère e achamos uma expressão, que é essa daqui, para o campo elétrico. Como tínhamos o campo elétrico do enunciado, a gente igualou um contra o outro e o beta apareceu. O enunciado, de certa forma, nos induzia a fazer isso. Porque como é que o autor sabia que a gente ia conseguir achar o beta no final? Porque alguém já fez o exercício antes. Na primeira vez, não é claro, não é óbvio quando você vê isso pela primeira vez. Mas agora vai ficar mais óbvio. Você tenta uma equação, depois você tenta outra. Essas duas equações, uma é da de Faraday e outra é de Ampère? Isso. Ok. Aí você igualou para achar beta. Para achar o H, entendi. A gente usou a lei de Faraday. E para achar o beta, a gente aplicou a lei de Ampère. Ok. E aí a gente também já sabia o meio que a gente estava. Isso. Na verdade, o autor, se você olhar o livro-texto, ele não deixa claro qual é o meio. Ok. Mas a resposta, ele faz depois que você faz as contas, acha... Então, este resultado, que o resultado está no livro, ele só é verdadeiro se você assumir que o seu meio é o vácuo. Ok. O que é o comum de se assumir, né? Não, porque podia ser... bom, se for um guia de onda sem nenhum dielétrico dentro, sim, mas se fosse um cabo coaxial... Não, aí realmente não. Entendeu? Então, enfim... Mas é verdade, você tem razão. Como era um guia de onda, mas também o enunciado não deixa claro que é um guia de onda. Mas, enfim, quando nada for dito e alguém pedir para você um número, assume que é vácuo. Estou assumindo o vácuo e faz as coisas. Beleza? Então, a gente aplicou primeiro uma lei e depois a outra, porque a outra lei de Ampère, ela tem informação que a primeira não tem, e vice-versa. A gente tentou e achou.
Entendi, professor. Obrigado. O exercício foi muito mais para manipular, para fazer conta. Um exercício didático, para fazer conta. Um exercício acadêmico. Beleza? Então, prosseguindo, eu tinha adiantado isso daqui, né? Que eu tinha esquecido do exercício. Então, só repetindo muito rápido. Se o meio dielétrico for dispersivo, porém linear, nós temos essa relação entre o deslocamento elétrico e o campo elétrico. Essa convolução, cujo tratamento também do tempo é complicado. Mas, felizmente, no domínio da frequência vai ser simples. Então, repara, a gente vai poder, no final nós vamos chegar em equações que são iguais às do meio simples. Só que o epsilon que vai aparecer, ele não é mais uma grandeza real. Ele não é mais a permissividade do meio simples. É algo que a gente chama de permissividade complexa. Além de ter um valor complexo, parte real, parte imaginária, varia com a frequência. Puxa, mas por que varia com a frequência? Porque o meio é dispersivo. Ou seja, você joga um sinal nesse meio dispersivo, se essa onda, essa informação propagar durante muito tempo, por um espaço, por uma distância muito longa, o espectro do sinal vai sendo distorcido. Essa é a pior coisa dos meios com perdas. Porque se fosse apenas perder potência, não tem importância, não teria importância. Né? Você põe um repetidor, dá um gás de novo no sinal e mete ele de novo. O problema não é só você perder amplitude. O espectro, ele distorce. Porque cada frequência do sinal, cada componente espectral do sinal vai ser afetada de uma maneira diferente. Por isso que o meio é chamado de dispersivo. Ele dispersa o espectro do sinal que está sendo transmitido. Então, o problema das perdas não é simplesmente diminuir a amplitude do sinal. Ela diminui a amplitude e também distorce o sinal, porque o epsilon varia com a frequência. Como é que você sabe que o epsilon varia com a frequência? Porque é da transformada de Fourier deste troço aqui, ó. Então, um problema varia com a frequência, dispersa o espectro do sinal. E outra observação, repara que a gente já botou o negativo em evidência aqui, ó. De tal forma que o epsilon linha e o epsilon duas linhas são valores reais e positivos. O menos já é colocado aqui, ó. Por que a parte imaginária dessa permissividade complexa é negativa? Pergunta. Já foi dito hoje. O que representa fisicamente esse sinal de menos aqui, ó? Pensa no reloginho, o eixo dos reais, o eixo do imaginário. E esse número complexo tem um valor imaginário, a parte imaginária é negativa. O que representa isso? A fase negativo? Exatamente. Você tem uma fase negativa, ou seja, o deslocamento elétrico está defasado, atrasado em relação ao campo elétrico. Naquele modelo macroscópico, as molequinhas, elas têm um certo atraso, elas não respondem imediatamente. Se elas responderem imediatamente é porque o meu é ideal. O defasamento não existe, ou seja, a permissividade complexa é puramente real. É a própria permissividade do meio. Isso daqui não existe, esse cara não vai variar com a frequência. Mas se houver perdas, além da permissividade ser complexa, ela varia com a frequência. O meio é dispersivo. Beleza? E aí a gente vai substituir essa relação nas equações de Maxwell. O que a gente vai fazer... antes disso,
Antes disso, se o meio não for dispersivo, então simplesmente a gente vai pegar aquela permissividade e dizer que a parte imaginária, ou seja, o epsilon duas linhas é nulo. Então, para termos uma formulação geral, completa, abrangente, vamos o tempo todo assumir o epsilon complexo. Só no final, na hora de resolver o exercício, na hora de colocar números aqui dentro, é que você vai fazer a distinção se o meio é ideal ou dispersivo. Mas se você não assumir esse epsilon complexo desde o início, você vai ter uma equação que só vale para meio ideal, para meio simples. Se você quer ter um único conjunto de equações que vale para qualquer uma das situações, o ideal é fazer esse epsilon complexo na hora de fazer as manipulações algébricas. A maioria dos autores representa, né, não fornece o epsilon linha e o epsilon duas linhas diretamente. Alguns autores sim, outros não. Tá? Depende do livro, depende da formação do autor do livro. Então, alguns autores, ao invés de te fornecer o epsilon linha diretamente, eles fornecem a permissividade relativa. Vocês já viram isso antes, né? A permissividade relativa é a razão entre a permissividade, que aqui vai ser a parte real da nossa permissividade complexa, o epsilon linha, dividido por epsilon zero. A permissividade do vácuo. Ou seja, uma vez fornecida a permissividade relativa, é só você multiplicar por epsilon zero e você tem o epsilon linha. Enquanto que a parte imaginária, em vários livros, é representada pela tangente de perdas. Ou seja, o autor fornece a tangente de perdas, ao invés de fornecer diretamente o epsilon duas linhas. A tangente de perdas nada mais é do que a razão entre o epsilon duas linhas e o epsilon linha. Por que é chamado de tangente? Porque este ângulo é o defasamento entre o deslocamento elétrico D e o campo elétrico E. Esse ângulo que aparece aqui é o defasamento que foi mencionado antes. E a razão entre o epsilon duas linhas e o epsilon linha, com o sinal de menos levado em consideração explicitamente aqui, é a tangente, com o sinal trocado, é a tangente dessa grandeza complexa aqui. Perdão, desculpa, é a tangente da fase dessa grandeza, que representa o defasamento. No caso, o sinal de menos, que sumiu daqui, porque já foi colocado explicitamente aqui fora, está na palavra defasamento, ou seja, atrasado, defasado. E, consequentemente, se você tem o epsilon linha da expressão anterior e essa tangente de perdas, automaticamente você tem o valor do epsilon duas linhas. E essa tangente de perdas também varia com a frequência, embora eu não tenha deixado isso claro aqui, tá? Provavelmente você não vai ter a variação de epsilon duas linhas com a frequência da mesma maneira como a variação do epsilon linha. Então, no final das contas, a tangente de perdas também, em princípio, varia com a frequência. Os defasamentos não são constantes, variam com a frequência. Alguma pergunta? Sim, professor. Oi. Eu faz bastante tempo que eu fiz a matéria de eletromagnetismo e lá a gente viu a tangente de perda, sim. Uhum. E o que ela representa? Qual a grandeza física ela representa, assim? Ou ela representa apenas uma relação? Ela representa uma relação. Fisicamente, esse delta que aparece aqui, esse delta é a fase negativa desse epsilon complexo. Ou seja, este ângulo, o ângulo é o defasamento entre o D e o E. Ok. Fisicamente é isso que ele representa. Uhum. É o defasamento. A gente fala tangente de perdas por algum motivo relacionado à energia ou não? Não. Tangente porque isso daqui é o ângulo que você do defasamento entre D e o E.
Por isso é a tangente do ângulo. De perdas, porque isso tem a ver com a dispersão, a perda que está no meio. Se o meio não tiver perda nenhuma, esse epsilon duas linhas é zero, o ângulo é zero, a tangente é igual a zero. Tá? É de perdas, enfim. Entendi. Em inglês é lost tangent, né? Enfim. Talvez tenha sido uma tradução muito livre do inglês para o português, mas é por causa disso. Ela não é a tangente das perdas, ela é a tangente do ângulo que representa o defasamento entre o D e o E, causado pelas perdas. Uhum. Beleza? Sim, entendido. Então, ó, nunca se esqueçam, as perdas, elas não apenas diminuem a amplitude do sinal, elas diminuem a potência do sinal e distorcem o seu espectro. Quanto mais violenta for essa variação com a frequência, pior. E aqui eu coloquei, embora a gente não vá ver isso no curso, né, mas como curiosidade, é a variação da atividade relativa, né, e da tangente de perdas da água. É um artigo, tem um monte de artigos que tratam desse assunto. Em particular, esse artigo foi publicado em 2004, mostra a variação, através de medidas, né? Mostra a variação da permissividade da parte real e parte imaginária. Da permissividade complexa da água pura, no gráfico para 0 graus. E nessa tabela, os valores da tabela não são os mesmos do gráfico. No gráfico para 0 graus e na tabela para 25 graus. Então você tem lá, ó, a parte real, medida. Logicamente, isso aqui é a permissividade relativa, né? Dividido por ε0. Não está claro aqui, mas fica claro no texto do artigo. Aqui a frequência, ó, então repara que varia com a frequência, como já foi dito. Varia com a frequência. Aqui embaixo é a frequência. Varia com a frequência. A parte real e o negativo da parte imaginária, né? Também faltou dizer aqui que é o negativo da parte imaginária. Mas, enfim. Normalizado também. Os valores aqui são normalizados em relação à permissividade do vácuo. Então, a gente vê que para a água, repara, a parte real 19, parte imaginária 28. É uma... Os valores não são... Os valores não são desprezíveis. Se fosse água salgada, água do mar, seria pior ainda. E aí a gente começa a entender por que empresas de petróleo, como, por exemplo, a Petrobras, têm dificuldade de implementar dispositivos, né, que liguem e desliguem lá embaixo por rádio. Tem que ser... por onda eletromagnética, mas por cabo. Tem que ser por cabo, porque a onda ela é altamente atenuada, principalmente se a água for salgada, que não é o caso aqui, tá? Embora o artigo também trate de água salgada, ela não aparece aqui nos resultados que eu coloquei. Então isso aqui foi só para ilustrar que até a água possui o epsilon complexo e, ó, como eles variam com a frequência. E agora a gente vai pegar isso tudo, empacotar e colocar nas equações de Maxwell. Não é isso? Isso. Então, tá lá. As 4 equações de Maxwell. E mais uma vez, onde agora o epsilon é complexo. Então vamos lá. A notação não está clara, mas agora o nosso epsilon é complexo. Se o meio for simples, o epsilon é real. Se o meio for dielétrico dispersivo, o epsilon é complexo. E a gente, então, assume o epsilon complexo o tempo todo para termos uma relação a mais geral que for possível. Mas queremos também lidar com meios condutivos, que eles também são importantes.
Os metais nas linhas de transmissão, os metais em antenas, as paredes dos guias de onda são meios condutivos. Cobre, alumínio. Então, nós também queremos levar em consideração a análise nesses meios. Então, se por acaso o meio for condutivo, vai haver corrente de condução e da maneira mais geral possível, eu assumo que existe e já separei aqui a corrente de condução. E o que sobra são as correntes-fonte. Se o meio não for condutivo, é só fazer o sigma igual a zero. Se o meio for simples, é só fazer o sigma igual a zero e o epsilon real. Então, assim, ó, você tem todas as possibilidades num único conjunto de equações. E aí eu olho para isso daqui e falo assim, puxa vida, mas esse termo depende linearmente do campo elétrico, esse também. Por que não juntar os dois numa coisa só? E aí, como eu já tinha o epsilon complexo, eu vou estender a notação para incluir na parte imaginária este termo também. Este é o termo correspondendo à dispersão em meios condutivos. Isso aqui não é o epsilon duas linhas. O epsilon duas linhas está escondido aqui dentro. Isso daqui, ó, eu vou incorporar a parte imaginária, criar um super epsilon complexo, de tal maneira que a parte imaginária desse super epsilon complexo leve em conta qualquer dispersão de interesse para o curso. Seja essa dispersão causada por problemas, uma dispersão relativa à perda de polarização ou condutividade, perda ômica. Fisicamente, são coisas distintas, mas elas acabam tendo o mesmo efeito no final. É o mesmo efeito com causas distintas. Um por perda ômica, o outro por perda de polarização. Mas o efeito no final é o mesmo, é a dispersão do sinal e a perda de potência. O material aquece. Beleza? Esse truque é importante para nós, porque nós vamos ter um único conjunto de equações de Maxwell que serve para qualquer um desses três meios. Meio simples, meio dispersivo e meio condutivo. É só fazer o epsilon complexo. E para a gente não esquecer isso, eu vou colocar daqui para frente, ó, esse índice aqui no epsilon. Quando esse índice estiver no epsilon, é porque eu já incorporei possíveis perdas ômicas dentro da definição dessa permissividade complexa. Por enquanto, alguma pergunta? Professor, eu fiquei com uma dúvida. A permissividade ali em cima, antes de você criar esse epsilon C, ela já era complexa ou só se tornou complexa depois que você colocou? Oi? Não. Esse epsilon aqui, eu já estou assumindo complexo. Ela já era, né? Já era. Complexo, ok. Porque eu já estou colocando aqui, ó, eu já estou colocando aqui e aqui, ó, eu estou colocando aqui a possibilidade de ser um meio dielétrico dispersivo. Uhum. E aí eu ampliei. Além do meio poder ser um meio dielétrico dispersivo, pode ser um outro meio condutivo. Ele não pode ser as duas coisas. No final, você vai zerar o que for zero. Uhum. Mas se você levar isso tudo em conta desde o início, no final você tem uma formulação que vale para qualquer um desses três meios de interesse para nós. Ficou claro agora ou não? Sim, ficou claro. Beleza. Só tem um problema. O truque tem que funcionar aqui também, ó. Repare, esse epsilon não é o epsilon complexo. É esse outro daqui, ó. O que adianta ter um epsilon de um lado e um epsilon C de um lado e um epsilon do outro? Tem que ser a mesma coisa nas duas equações, senão não adiantou nada. A gente está criando uma coisa a mais. Ao invés de estarmos simplificando, só estamos atrapalhando, complicando as coisas. Então não adianta nada definir aqui isso daqui como sendo um epsilon complexo se a gente não puder fazer algo semelhante na lei de Gauss.
que vocês acham que a gente pode fazer? O que a gente fez aqui? O que a gente fez aqui? Separou entre corrente condução e corrente fonte. Então, a gente vai aplicar o mesmo conceito aqui. Essas cargas são as cargas totais. Inclusive, cargas livres, se o meio for condutivo. Então, eu vou falar o seguinte, olha, se o meio for condutivo, eu vou separar as cargas livres do resto. E o resto eu vou chamar de carga-fonte. As cargas-fontes são aquelas relacionadas com as correntes-fontes. E as cargas livres são aquelas relacionadas à corrente de condução. Então é isso que eu vou fazer na próxima transparência. E felizmente no final, na hora que eu fizer as manipulações muito parecido com o que foi feito aqui em cima, vai aparecer este bichinho lá no denominador. E aí o truque vai valer, porque o épsilon complexo vai aparecer nas duas equações, na lei de Ampère e na lei de Gauss. Então, agora é só manipulação. Então, antes de chegar lá, eu fiz a substituição, como já tinha prometido, mas não adianta nada definir isso desse jeito se eu não fizer algo a respeito da lei de Gauss, que é o assunto da próxima transparência. Falta verificar se o conceito pode ser estendido para a lei de Gauss. Então, repara, aqui na lei de Gauss, esse épsilon é complexo, mas não leva em consideração a condutividade, caso ela seja diferente de zero. O que a gente vai fazer na próxima transparência é também abrir isso daqui, ó, em correntes, as cargas associadas às correntes de condução, e o resto, que a gente vai dizer que são as cargas associadas às correntes fonte. Então tá, ó, quebrei. Para não confundir, as cargas, que eu vou chamar aqui de cargas fonte, eu vou colocar esse índice F, e as de condução eu vou colocar esse índice C, para não confundir com a carga total elétrica. E agora, a equação da conservação de carga vai ser importante. Ó, ela aqui. Eu vou quebrar em corrente fonte e corrente de condução de um lado. E vou quebrar, ó, em carga de condução e carga fonte do outro. Ó. E, obviamente, este primeiro termo aqui, ó, é igual a este, enquanto que o divergente deste outro termo é igual ao segundo termo do outro lado. Sendo meio homogêneo, essa condutividade não varia com a posição. Eu posso passar para fora do divergente. E repara, eu posso pegar esse divergente que aparece aqui na lei de Gauss e reescrevê-lo em função dessa segunda igualdade que eu tenho aqui, ó. Que o divergente do E aparece aqui e aqui. Ou melhor, eu posso pegar essa expressão, essa segunda igualdade, onde aparece aqui a densidade de carga de condução, e substituir aqui, ó. Na verdade, é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar, eu vou substituir esse ρC por essa igualdade aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Este termo é o ρC substituído por essa igualdade aqui. Aí eu dou uma massagem nesse e reescrevo desse jeito. Repara que apareceu divergente de E de um lado e do outro. Eu agora vou juntar os dois termos. Eu passei este termo daqui com um sinal trocado para este lado. Tá aqui, ó. E agora eu vou pegar este cara daqui, entre parênteses, e passar para o denominador desse outro lado. Olha o que vai acontecer.
a lei de Gauss passou a ter a mesma forma que teria para um meio simples. Só que não é mais a carga total, são só as cargas fonte. Aconteceu algo parecido com o que tinha acontecido com a lei de Ampère. Essas são as equações de Maxwell que vamos usar aqui no curso. Com a permissividade substituída pela permissividade complexa. E no lugar do J e do Rho, só aparecem as fontes. Carga livre e corrente de condução estão implícitas na permissividade complexa. Quando o professor fala assim, meio linear homogêneo isotrópico sem fontes, ele está desligando, zerando este termo e este. Mas correntes de condução continuam presentes se houver, dentro do épsilon complexo. E assim, o mesmo conjunto de equações que tem a mesma forma que teriam se o meio fosse simples, pode ser usado também para meios dispersivos e meios condutivos. Isso só vale, primeiro, se for no domínio da frequência. Segundo, se você usar o E e o H. A partir de agora, esqueça o D, esqueça o B. Só E e H, só campo elétrico e campo magnético. Com isso, você tem as 4 equações de Maxwell com a mesma forma matemática que teriam se o meio fosse simples. Vamos estudar a propagação da onda plana propagando num condutor. A fórmula é a mesma do estudo da onda plana propagando no vácuo. No vácuo, epsilon vai ser epsilon zero, o mi vai ser o mi zero. No condutor, o epsilon vai ser o epsilon complexo. E as manipulações são rigorosamente as mesmas. A gente não precisa de um conjunto de equações para estudar o problema da propagação de ondas. Uma para meio simples, outra para meio condutivo. São as mesmas equações. E isso facilita extraordinariamente os estudos que vão começar, a partir da próxima semana, quando a gente for começar a estudar a propagação da onda plana nesses meios. O meio pode ser simples, pode ser condutivo, pode ser dispersivo, não importa. A manipulação vai ser a mesma. Só que a partir desse momento, toda vez que a gente for manipular essas leis de Ampère e de Gauss, cuidado de sempre levar em consideração que esse epsilon é complexo. Mas o resto também já é. A única coisa que não é complexo aqui é o Mi e o H. E o J é. O resto é tudo complexo. Então, mais um, menos um, vai fazer diferença nenhuma. Então, só para concluir, então que fique claro na cabeça de todos que quando a gente usa esse truque do epsilon complexo, aqui só ficam as cargas e correntes fonte. Cargas e correntes de condução, cargas livres, o efeito disso já está incluído aqui dentro do epsilon complexo. E esse é o nosso epsilon complexo. A gente vai sempre escrevê-lo assim. Mas não quer dizer que os dois termos vão aparecer. Eles vão aparecer nas equações completas. Mas na hora de resolver o exercício, ou é dielétrico, ou é meio condutivo. Tá? Então isso aqui aparece nas equações. Mas na hora de resolver o problema, um desses termos vai ser zero ou ambos. Vai depender do meio onde estivermos estudando a propagação da onda. Então eu coloquei para ressaltar essa tabelinha aqui. Se for ideal, então não tem perda nenhuma. O sigma é zero e o epsilon duas linhas é zero. E o epsilon linha é a própria permissividade do meio. Se for um dielétrico dispersivo, então, por definição, não é um condutor, é um dielétrico. Então, o sigma é zero. Mas o epsilon duas linhas, não. E o epsilon é complexo, como já tinha sido dito antes. Se for um condutor dispersivo,
Aí é o contrário, é o epsilon, duas linhas, que é zero, e o sigma não. Então, o epsilon continua complexo, com parte imaginária negativa, mas por outros motivos físicos, agora por perdas ômicas. Mas as fórmulas continuam as mesmas, desde que você use esse truque do epsilon complexo. E um quarto caso, que também para nós é importante, é o do condutor perfeito. Uma vez estudado o condutor dispersivo, você pode chegar no que acontece para o condutor perfeito. É só fazer o sigma tender para infinito. Ao fazer o sigma tender para infinito, você tem o condutor perfeito. E antes dele virar infinito, você tem o bom condutor. Então, na verdade, essas equações valem para dielétrico ideal, que é o meio simples, dielétrico dispersivo, condutores, bons condutores e, como limite, né, o condutor perfeito. Desde que sejam todos meios lineares, homogêneos e isotrópicos. Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Eu acho que você já falou isso hoje. Mesmo em um dielétrico que a condutividade é realmente zero, então não existem cargas livres ali. Esse efeito da dispersividade, que no caso é o atraso dos dipolos, isso gera perda de energia? Sim, Gera. E essa energia, ela se transforma em quê? Calor. Em calor? Isso, exatamente. Então, isso a gente pode chamar de efeito Joule ou não? Não sei te dizer, porque eu não sei o que é efeito Joule. O que é efeito Joule? Efeito Joule é justamente a potência quando passa uma corrente num resistor. Tá. Talvez o nome não possa ser aplicado, o efeito Joule. Ok. Mas a consequência para a onda que propaga naquele meio é a mesma. Perda de energia e dispersão. Uhum. A variação com a frequência não é necessariamente a mesma. A gente teria esse epsilon, duas linhas aqui, varia com a frequência, mas a gente não sabe em princípio como. Uhum. Se é quadrático, se não é, enfim. A da condutividade é com o inverso da frequência, essa é conhecida. Geralmente em radiofrequência o sigma é constante, praticamente não varia com a frequência, em radiofrequência. Tá? Uhum. Então essa variação aqui é o inverso de ômega. Essa daqui é desconhecida, porque cada meio vai ter a sua variação característica. Você viu a da água aqui, ó? Uhum. Lá atrás, estou voltando lá atrás. A da água é essa daqui, ó. Não é o inverso de ômega, é diferente, tá? Mas a consequência no final é a mesma. Você tem dispersão e perda de potência. A onda vai enfraquecendo e se ela não for uma senoide pura, ela tiver informação, né? O espectro dessa informação vai dispersando. Ok. Então, entendi. A natureza, a causa é diferente, mas a consequência é a mesma. Entendi, professor. Beleza? Sim. Então, essas são as nossas equações. Ó. Repara que se eu tirar o Czinho e tirar o F de Rho e de J, são as mesmas equações em formato que eu teria se o meio for simples. Que eu terei se o meio for simples. Ou seja, eu posso lidar com todos esses meios com um único conjunto de equações, usando esse truque. Desde que os meios sejam lineares, homogêneos e isotrópicos, desde que a análise seja feita no domínio da frequência e desde que eu esqueça o deslocamento elétrico, D, e o fluxo magnético, B. E cuidado, hein? O D continua sendo epsilon E. Não é epsilon complexo E. Não tem o sigma aqui, tá? Então, cuidado. Por isso que eu falei, esquece o D, esquece o B. Isso daqui, esse truque, não entra aqui. Não entra nessa relação. Essa relação continua sendo a mesma de antes.
Então, cuidado. Quando você usar esse truque, esqueça o D. Ah, mas eu preciso dele. Então, no final, usa a relação correta. Aqui não é epsilon complexo, tá, pessoal? Alguma pergunta? Como essa variação, voltando agora à transformada de Fourier, né? Como essa transformação do domínio do tempo, do domínio da frequência, não envolve variação espacial, as condições de contorno continuam tendo a mesma forma de antes. Só que ao invés de usar as letrinhas representando as grandezas no domínio do tempo, agora a gente usa essas letras maiúsculas representando os fasores. E se nós esquecermos o B e o D, ou seja, se eu trocar o B por μ vezes H e o D por εE, a gente vai ver que essas relações elas permanecem mesmo utilizando o epsilon complexo. Isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu vou encerrar a aula com essa transparência, deixando essa ideia na cabeça de vocês. A gente poderia simplesmente pegar as equações de Maxwell, a notação fasorial, e repetir tudo aquilo que a gente fez na semana passada para obter as condições de contorno. Definir um volumezinho, definir uma areazinha, fazer os limites, mas eu não vou fazer tudo aquilo de novo. Eu não vou fazer aquilo de novo, tá? Porque os passos são os mesmos. Eu só vou dizer o seguinte, para tentar justificar. Como a transformação do tempo para a frequência, né? do domínio do tempo para o domínio da frequência. É uma transformação que envolve tempo, não espaço. As condições de contorno, por envolverem espaço, desde que isso aqui não vibre, né? Se essa fronteira variar com o tempo, aí tudo que eu falei vai por água abaixo. Mas sendo isso aqui essa fronteira estática, as condições de contorno vão ter a mesma forma matemática que já foram obtidas antes. Então, não vou repetir tudo aquilo de novo para chegar nesse conjunto de equações, que é o mesmo que eu tinha antes. Só que aqui são os fasores representando aquelas grandezas. Antes de fechar a aula, alguma pergunta, pessoal? Então, na próxima quarta, a gente conclui esse primeiro conjunto de transparência, chegando até a equação de onda. E aí, na próxima segunda-feira, se tudo correr bem, a gente já vai começar a estudar onda plana, propagando nesses meios lineares, homogêneos, isotrópicos, com o epsilon complexo. E vocês vão ver que o tratamento é tão simples quanto já tinha sido antes em eletromagnetismo. As fórmulas são iguais àquelas da onda propagando no meio ideal, sem perda. Só que o epsilon é complexo. É só isso que a gente tem que fazer. Então, não tendo perguntas, eu vou parar aqui a gravação, esperar que alguém faça